professor Belarmino Mariano. Muito obrigada, viu, por atender esse nosso convite. Bom dia, Michele, bom dia a todos os ouvintes da TV Mídia. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, né, para colaborar com o programa, né, e nesse tema tão relevante que é crise hídrica, né, no estado da Paraíba. Professor, crise hídrica e, como é que a gente pode dizer? Crise hídrica e racionamento. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Porque a crise hídrica, ela ocasiona o racionamento, essa é a verdade. Esse tema, ele é um tema muito amplo, né? O tema envolve questões climáticas, questões meteorológicas e envolve também a dinâmica hídrica, né? Então, a gente pode dizer que o racionamento hoje é uma necessidade decorrente da crise hídrica. A gente está vendo, né, a paisagem das cidades é ver pessoas com baldes, bacias, pessoas em filas, aguardando, né, com ansiedade, carro-pipa passar na sua porta e na sua rua. Dado infelizmente, essa situação real de milhares e milhares de pessoas nas cidades aqui em Guarabira também, zona rural, enfim, nas cidades onde isso está acontecendo, eu lhe trouxe para cá para que a gente pudesse entender um pouco mais do que está acontecendo, o que está provocando essa crise hídrica. Recentemente a gente viu em nível mundial, né, um encontro na Escócia, um encontro mundial, lá em Glasgow, né, em Glasgow, exatamente, para discutir, né, as mudanças climáticas. Michele, dos anos 30 aos anos 40, os cientistas eles já tinham uma consciência ambiental de que havia um sistema planetário, né, então a chamada teoria dos ecossistemas, o paradigma ambientalista, ele começava ali por volta dos anos 40, anos 30, anos 40. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi catastrófica, né? Inclusive com bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. E depois dos anos 50 para os anos 60, se tomou de fato consciência de que o planeta é um sistema como um todo, né? Que as coisas estão interligadas. A teoria da complexidade veio à tona. Posterior à teoria da complexidade, veio uma outra teoria, que é a teoria da incerteza, né? Mas uma coisa que se teve como certeza é que o planeta ele funciona como ecossistemas, né? Com uma biosfera onde a vida ela está atrelada a todos os fenômenos. Então, se nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, a gente estudava uma geografia compartimentada, estudava clima separado de hidrografia, relevo, geomorfologia separado de vegetação, de fitogeografia. Hoje a gente tem que fazer um estudo integrado do meio ambiente, porque as coisas estão interligadas. Por exemplo, queimadas na Amazônia, ou na África, ou na Austrália, ou na Europa, afetam o mundo como um todo. Né? Afetam o mundo como um todo. Imagine, por exemplo, no caso das queimadas no Brasil, que se intensificaram muito entre 2017, 2018, 2019 e 2020. Então, 4 anos de intensas queimadas, que não diminuíram em 2021. Se afetam o mundo, imagina as regiões próximas às queimadas. Então, isso são fatores. Mas a nossa região, por exemplo, 76% da Paraíba é de região semiárida. Então, é um percentual muito alto. O que é uma região semiárida? É uma região com déficit hídrico, né? A gente está falando de crise hídrica, então a gente já tem um efeito que é o déficit hídrico, né? É uma região tropical, quente e seca. Isso é considerado natural? Natural. É característico. Característico, exatamente. Nas zonas climáticas do nosso planeta, nós temos as regiões mais ao continente, mais interiores, elas podem ser mais secas dependendo da região. Então, nós estamos aonde? Nós estamos na zona intertropical.
entre a linha do Equador, que está a aproximadamente 6 graus de nossa região aqui, da Paraíba, e o Trópico de Capricórnio. Então, a nossa região é uma zona intertropical. No continente, no interior, ele tende a ser tropical, quente e seco. Né? Quente e seco. Agora, se você tem muitos recursos hídricos, muitos rios caudalosos, isso pode ser alterado e passa a ser quente e úmido. É o caso da Amazônia. Desenvolvendo uma grande biodiversidade florística e faunística. No caso do Nordeste, é o inverso. Certo? O interior do Nordeste, ele tem uma grande bacia de seca, de semiaridez. Por onde a gente anda, a paisagem é só seca. Seca. Isso. E nós, aqui em Guarabira, estamos na transição entre uma zona mais úmida, que é o litoral, influenciada pelo Oceano Atlântico, certo? E uma zona mais seca, que fica entre a Serra da Borborema e o Sertão. Guarabira, ela sempre foi conhecida como uma cidade quente, mas ela tem se tornado mais quente, professor Bellarmino? Vocês têm estudos sobre isso? Tem se tornado cada vez mais quente. Guarabira, inclusive, durante muito tempo foi conhecida como a Rainha do Brejo. Isso. Quando a Grande Guarabira, né, que incluía aí os municípios de Pirpirituba, de Pilõezinhos, de Alagoinha, Coitegi, Mulungu, todos esses municípios faziam parte de Guarabira. Araçagi, né? Essa região mais serrana, ela era uma região muito mais úmida, em função dos brejos. A gente recebe muitos ventos alísios do sudeste, que traz muita umidade do litoral, e aqui é uma região plana e pouco alta. Então, essa região era mais úmida, tinha muito mais verde, né? Eu escutei relatos de moradores de Guarabira que há 60 anos atrás, essa região do bairro do Nordeste era de mata. Não era uma mata muito densa, muito fechada, mas tinha árvores de grande porte. Né? Ou seja, hoje são mais edificações. Hoje são mais edificações, a zona rural, as queimadas, né? As queimadas para pastagem, as queimadas para agricultura, né? O não reflorestamento, o desmatamento das matas ciliares que ficam nas margens direita e esquerdas dos rios. Tudo isso foi numa constante. Isso foi um processo que foi passo a passo. Exatamente. Para chegar nessa situação que nós estamos hoje. E o que é pior, ainda pode piorar. Pode piorar. Michele, tem um relato de um holandês chamado Elias Heckman, que ele deixou um documentário, não é muita coisa, é um texto pequeno, de entradas para essa região do Vale do Mamanguape. Em 1630, mais ou menos, esse rio era navegável até próximo de Alagoa Grande. Navegável, não de caravelas, mas de canoas, de embarcações menores com os nossos índios. Né? Em menos de 500 anos, certo? Tudo isso mudou. Veio a pecuária bovina, veio a agricultura extensiva, veio todo tipo de coisa. A exploração do homem, né? Exatamente. E não se fez um trabalho de recomposição, principalmente florística, né, da vegetação. Professor Bellarmino, por que é tão difícil, por exemplo, conscientizar a humanidade, principalmente os homens que estão no poder? O senhor falava agora há pouco desse encontro que aconteceu lá em Glasgow, que eu acompanhei também. E aí foram acertadas certas mudanças de comportamento visando melhorias até 2050. Beleza. Nós já tivemos outro encontro como esse, que metas foram estipuladas e que, lamentavelmente, não foram atingidas. E quando a gente fala disso, nós estamos falando dos países desenvolvidos, que muitas vezes são eles os principais causadores dessa mudança de clima por conta também da industrialização. Olha, Michele, é engraçado como um tema vai puxando o outro, né? Veja só, se você pega o século XVIII, meados do século XVIII, começam o quê? As revoluções industriais, né? Então, o uso intensivo de carvão, a indústria têxtil, veio o sistema ferroviário, as grandes embarcações, o consumo cada vez maior de mercadorias, de matérias-primas.
Então, nós tivemos a primeira revolução. A segunda revolução, por volta de final do século XIX, automobilística. Então, mais destruição, mais ampliação da indústria. A indústria saiu de 5, 6 países, começou a atingir 20, 30, 40 países. Aí você tem a terceira revolução, que é exatamente essa pós-Segunda Guerra Mundial, né, que aí atingiu todo o mundo, pós-guerra. Aí você tem as multinacionais, as transnacionais, a indústria toma conta do mundo. O fenômeno do plástico e de novos materiais cada vez mais envolvidos com químicos, com produtos químicos, e o aumento do consumo, o aumento da população mundial, né? Nós saímos de uma população de aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas do final do século XIX para início do século XXI, do século XX, para do século XX, século XXI, chegarmos a quase 8 bilhões de pessoas. Então, isso também tem um impacto muito, muito forte. Agora, a sua pergunta é muito clara. Tudo isso aconteceu, mas não houve uma preocupação de fato de que de onde você tira e você não repõe, em algum momento vai faltar. O grande problema hoje do nosso planeta, as grandes mudanças climáticas, são decorrentes desse acúmulo. Do acúmulo de sujeira, de lixo, de poluição, de coisas que realmente estão destruindo os rios, os mares, né? Você tem esse processo todo acontecendo. Mas o mais grave, o desmatamento generalizado, a destruição da vegetação, a destruição do solo, tudo isto chegou a um patamar de acúmulo, de destruição, que o planeta ele não se sustenta mais. Você falava, e a gente pode dizer, são 40 anos de grandes encontros mundiais pedindo preocupações com relação ao clima, com relação a vários outros fatores. São 40 anos aproximadamente. E pouquíssimas transformações, ou quase nada. Quase nada. Se você pega a Rio 92, tem um escritor pernambucano chamado Roberto Freire, ele diz, existe uma farsa ecológica. Né? Grandes meios de comunicação, as grandes indústrias, as grandes empresas, os governos, vamos dizer, desenvolvidos e industrializados, seguidos de governos de países subdesenvolvidos, fazem um discurso ambientalista bonito, né? Bonito, né? A Agenda 21 tem mais de 800 páginas, que era a agenda da Eco 92, que era uma preocupação para que em 2021, para que no século XX, né, e no século XXI a gente pudesse, de fato, atuar com mudanças de atitude, de hábitos, de costumes, mas, de fato, não foi. Se tem consciência ambiental, não falta consciência ambiental, mas o capital, ele vem cada vez mais selvagem, querendo tirar o mais rápido e em maior quantidade possível o lucro da natureza. Isso vem provocando esses impactos. Olha, a gente está falando sobre crise hídrica, e especificamente aqui na Paraíba. Porém, não dá para a gente falar nesse assunto, né, na crise hídrica, sem falar no que provoca isso. Né? Então, são todas essas transformações mundiais que afetam o nosso dia a dia hoje, né? Da dona de casa que está lá em casa esperando água na torneira ou o carro-pipa passar. Né? Por mais que possa parecer distante, né, do conhecimento de muitas pessoas, mas infelizmente essa é uma realidade. Né? A água que falta na torneira da dona de casa hoje tem a ver com todas esse comportamento errado, mundialmente falando, professor. Exatamente, Michele. Se a gente pegar o caso da Paraíba, né, do Nordeste ou da América como um todo, né, mas antes disso, você tocou num ponto que é crucial. A dona de casa, hoje chegou água na minha casa, eram umas 6 horas da manhã, estava aquele barulho nas torneiras e tal. Chega a dar uma alegria. Chega a dar uma alegria, porque vai dar para tomar um banho sem ser de cuia, né? Aquela coisa lavar toda. O cabelo. Lavar o cabelo, ir lá no programa da Michele e tal. Veja só. Nós temos, vamos dizer assim, situações que são globais. Por exemplo, existe um fenômeno chamado El Niño. Existe um contrafenômeno chamado Laninha.
Nesse momento, isso dura em média 4 anos, né, dentro do sistema global. O fenômeno El Niño, ele traz seca para a nossa região. O fenômeno Laninha, ele tende a trazer chuvas. Só que as chuvas são intempestivas. São rápidas, violentas e etc. Tal. Assim como traz, por exemplo, grandes tufões lá nos Estados Unidos, naquela região do Golfo do México, né? Então, agora mesmo, os analistas americanos, os climatólogos, os meteorologistas, os geólogos, eles estavam prevendo que, por volta do dia 15 de novembro, né, aquele fenômeno que gerou mais de 21 efeitos fortes, aqueles tufões, né, na costa americana, na costa leste americana, fossem diminuir. Agora, dia 20, né, dia 13, 14, 15 de dezembro, aquela coisa toda. Aqui no Nordeste, na Bahia, no norte de Minas, né, grandes chuvas. Aqui, até que está começando a chover também. Isto são decorrentes dos fenômenos Laninha. Aquecimento do Oceano Pacífico. Tem uma coisa, Michele, que todo mundo aprendeu no ensino médio e que acha que é assim. Por exemplo, os oceanos. Na verdade, só existe um oceano no nosso planeta. Ele recebe vários nomes. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Índico, isso, e pega os mares, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho e tal. Mas esses oceanos, eles são todos interligados. Então, o que acontece no Pacífico, por exemplo, aquecimento da água, porque o Pacífico, ele pega a maior extensão líquida, né, do oceano, afeta o Oceano Atlântico, mexe com o Oceano Atlântico. Nesse momento, nós estamos sofrendo nós vínhamos há mais ou menos 4 anos com secas, e essas secas, elas terminam provocando a crise hídricas que a gente está vivendo agora, certo? De repente, vem Laninha, que pode demorar 1 ano ou 2, no máximo. Pode ser que ela seja rápida, intempestiva, e essas chuvas, elas realmente não encham os nossos reservatórios. E a seca vai ser mais prolongada ainda, né? Ainda não dá para a gente afirmar isso, a gente tem que esperar como é que vai ser a reação do planeta. Agora, o que a gente sabe é que o nosso planeta vem sendo atacado muito fortemente. Professor Belarmino, a gente tem ouvido aí algumas alternativas que estão sendo utilizadas pelo governo do estado, por algumas prefeituras, propriedades privadas também, que é a questão do escavação de poços artesianos. E em muitos lugares a água não tem chegado. E outros estão dizendo o seguinte: olha, Michele, aqui em Guarabira, por exemplo, tem locais onde um poço foi perfurado a cerca de 50 metros, 60 metros, e não foi encontrada água. Qual é a explicação para isso? Bom, nós estamos, Guarabira, né, nossa região, ela está próximo do Piemonte e da Borborema, né? Então é uma região cristalina, né? Ela é como uma região cristalina, que é uma região que se formou quando a Terra ainda estava se formando, né? Porque toda essa placa sul-americana, né, ela é uma plataforma continental antiquíssima, né? Tanto é que a gente não encontra mais quase que nenhum registro vulcânico, principalmente nas terras brasileiras. A gente só vai encontrar na região dos Andes, né? Essa região, como ela é cristalina, então, em algum momento, a água infiltra no solo. O solo aqui, ele não é tão profundo, certo? E essa água, ao infiltrar no solo, ela encontra a rocha-mãe, né? A rocha cristalina, que está aqui na Serra da Jurema, que está aqui na Serra do Espinho, está lá na Mucunã, lá onde o colega Alexandre Moca, quando encontra um pé de acácia, o ipê, ele fica maravilhado, né? Ele encontrou um ipê amarelo essa semana. Está lindo, eu vi tá ontem, lindo, tem muitos. Né? Um abraço para ele, né? Recentemente eu fui visitar lá a Serra da Mucunã. Então, é tudo predominantemente cristalino. Então, a rocha-mãe, ela está muito aflorada. Ela está muito à nossa vista. Então, não existe profundidade de solo para que haja um acúmulo de água, vamos dizer assim, um lençol freático de grandes proporções. Certo? E aí, o que é que acontece?
Você perfura 50, 60, 70, 80 metros, encontra a rocha-mãe e não encontra água. Ou, se muitas vezes encontra, é de baixa vazão. Quer dizer, é um gasto perdido. É um gasto perdido. A melhor solução, Michele, e aí os nossos prefeitos, os nossos governantes precisam entender, é plantar árvore. Certo? Porque a árvore, ela atrai água. E ela atrai e ela puxa essa água para dentro do solo, né? E ela vai criando um efeito contrário à seca. Quanto mais árvore, eu diria que a gente tem não apenas uma crise hídrica, a gente tem um déficit de cobertura vegetal. E é grande. Grande, né? 50 milhões de árvores no mínimo. Eu não sei o que é que custa para esses prefeitos fazerem Reposição de árvore. É uma coisa impressionante. Começa pela beira dos rios, pelas nascentes. Uma pessoa me mandou um vídeo lá da cidade de Duas Estradas, onde a prefeitura teria comprado cerca de 200 mudas aí. Aqui me perdoe, não lembro aqui é o pouco nome demais. da árvore. As mudas morreram, minha gente. Lá do lado, lá no prédio do CRAS, isso é um crime, isso é um absurdo, né? Se não tinha projeto para plantar essas mudas, para que comprou então? Exatamente. E tem que ter uma equipe, Porque monta uma equipe que equipe. não consegue replantar árvores, que não consegue plantar árvores na sua cidade, eu não sei o que é que ele consegue mais fazer na vida. Isso. Por exemplo, uma prefeitura como a de Guarabira, ela poderia plantar 50 mil árvores num mandato. Dá para você plantar 50 mil árvores em um mandato? Claro que dá. Qual seria, ou qual é a melhor árvore para ser plantada aqui para a nossa cidade? Olha, o ideal é plantar diversidade. Diversidade. Não adianta você plantar uma espécie apenas. Diversidade, principalmente de espécies nativas. Aqui a gente tem jatobá, aqui a gente tem angico, a gente tem pau d'arco, a gente tem acácia, ipê, tem vários tipos de ipê. Roxo, branco, amarelo, lilás. Aí você entende? Você precisa criar um horto para você diversificar espécies. Aqui você pode plantar um buzeiro, juazeiro, né? Você precisa plantar engazeira. Começa pela margem dos rios, né? Cria uma faixa aí, né, previsto em lei de 30 metros da margem direita, 30 metros da margem esquerda, começa a plantar, planta frutíferas, pitomba, goiaba, laranja, manga, jaca, sai diversificando, isso muda. Em uma década você percebe um efeito climático diverso, diferente do que a gente vive hoje. Né? Isso acontece, por exemplo, a China, muita gente critica a China hoje. A China, Michele, tem um projeto que já está completando 5 anos, que é de reflorestamento de desertos. Já são milhares de hectares de desertos, não é de região como a nossa. Porque nós temos aqui espécies, nós temos vegetação. Infelizmente, a nossa região está desnuda, está descoberta de vegetação. Isso teria um efeito positivo. Isso é uma coisa que não é para ser feita assim, como moda, para fazer umas fotografias para postar no Facebook, no Instagram ou coisa parecida. Nós estamos com um pequeno projeto lá na universidade, que é o Humaniza Bosque, coordenado pela professora Luciene Arruda, que recebeu o nome do professor Carlos Bellarmino, né, que morreu de Covid, né? A gente já plantou uma quantidade grande de árvores ali na frente da universidade. Mas a gente está levando o projeto para as escolas, está estimulando as escolas. Agora, o poder público precisa fazer a parte dele, certo? Isso mudaria significativamente a nossa realidade. 9h13, professor Bellarmino, existe uma luz no fim do túnel, além de plantar árvores nas cidades? Existe, Michele. Olha, nem tudo está perdido, certo? Agora, o que a gente observa é que governos que anteriormente tinham uma visão mais laxista, né? Vamos dizer assim. Porque tem um debate hoje no meio ambiente, nos estudos de meio ambiente, que existem 3 atitudes em relação ao meio ambiente e à economia. Muita gente, e o capitalismo como um todo, ele acha, e alguns países socialistas também adotaram esse modelo, que a economia é frágil e que a gente precisa cuidar da economia, senão a economia quebra.
ela é frágil, ela é temperamental. E o meio ambiente, ele é flexível. Ele consegue se recuperar e você mexe hoje, depois você vai conserta e fica tudo bem. Certo? Uma atitude, uma visão mais racional, entende que tanto a economia como o meio ambiente são frágeis. Questões econômicas são fundamentais, porque envolve milhões de pessoas, né? E as questões ambientais também são frágeis. Já as visões mais radicais, elas dizem o seguinte: a economia é frágil, porque ela é gerada pelos seres humanos. E tem um discurso que vem desde os anos 80, dos anos 90, que é o discurso do desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? É você cuidar da economia e cuidar do meio ambiente. Porque se você não cuida do meio ambiente e só se preocupa com a economia, em algum momento essa balança vai descompensar. Na visão radical, os ecologistas, os ambientalistas, os cientistas, eles dizem: a economia é frágil, a economia é flexível e o meio ambiente é frágil. Porque o meio ambiente ele trabalha com leis mais amplas. Se você afeta o meio ambiente aqui em Guarabira, às vezes isso se propaga numa escala muito maior. Um exemplo disso é o que a gente está vivendo. Desmatamentos, florestas destruídas, vírus, fungos, bactérias, chegando até as nossas casas com muita força. As nossas ruas, as nossas avenidas. Nós estamos sem proteção. Nós estamos perdendo a proteção natural que precisamos recuperá-la urgentemente. Isso é urgente. Isso era para ter sido feito há 30 anos atrás. Porque a Rio 92 faz 30 anos agora, em 2002. Faz 30 anos. E aí havia todo aquele discurso, toda aquela propaganda, mas o que de fato foi feito? Foi o que você me perguntou. Quase nada foi feito. Quase nada foi feito. Então, percebemos que os países europeus já estão preocupados, porque o clima muda muito rapidamente. Né? Nesse momento, as mudanças climáticas elas estão aceleradas. Por exemplo, não se previa esses fenômenos que estão acontecendo nos Estados Unidos, que destruíram mais de 370 quilômetros da costa leste americana. Quer dizer, aqueles efeitos ciclônicos, né, da costa leste americana, é como se tivesse começado em João Pessoa, tivesse chegado próximo a Cajazeiras. Se fosse na Paraíba, teria destruído quase toda a Paraíba. Nossa Senhora. 370 quilômetros. Cajazeira está a 416 quilômetros. Entende, Michel? Então, esses fenômenos catastróficos, aí o Roberto Freire diz, existe uma face ecológica, e essa face ecológica, a natureza vai dar uma resposta a ela, que é a viragem ecológica. Nós já estamos em uma viragem ecológica. O nosso planeta, de forma global, ele está passando por mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, elas poderão afetar toda a humanidade, como afetou há 12 mil anos atrás. A gente ia conversar sobre vulcões um dia desse, não deu certo tal. Há 12 mil anos atrás, a humanidade foi quase que totalmente extinta, Michele. 12 mil anos não é muito tempo, não. Certo? Erupções vulcânicas de grandes proporções na Oceania, há 12 mil anos atrás, extinguiram mais de 95% das espécies do nosso planeta. Inclusive a nossa espécie humana, tínhamos pelo menos 4 homos diferentes. Restou no continente africano um pequeno número de aproximadamente 10 mil membros. Isso já é considerado em extinção, que foram os Homo sapiens, que somos nós. Que depois desses 12 mil anos foi se espalhando, né, chegando às civilizações que a gente tem hoje. Pois é. Muito bem, professor. É um assunto muito interessante, porque não dá para você falar em crise hídrica sem separar todos esses efeitos, né, que vêm acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. De jeito nenhum. A gente tem que entender. Hoje, a gente fala do paradigma ambientalista. O que é o paradigma ambientalista?
todos os fenômenos da natureza estão interligados, são interdependentes. A teoria Gaia aponta que o nosso planeta é um sistema vivo. Como um sistema vivo, se você afeta muito fortemente um fenômeno natural em uma região, você pode propagá-lo para todo o planeta. As queimadas na Amazônia, Michele, a fumaça, as cinzas atingiram São Paulo. Você lembra, né? Sim, sim. São Paulo. Não foi só São Paulo. As queimadas na Amazônia atravessaram o Atlântico, chegaram até a costa sul da África, cruzaram a África e chegaram até aquela região do Pacífico, Oceania. E por aí vai, porque o planeta está em rotação, está em translação, está em precessão, que é um movimento pequeno, e esse movimento pequeno de, em média, 48 anos, 50 anos, a Terra muda um pouquinho o seu grau de inclinação, isso mexe com as estações do ano, outono, verão, inverno, primavera, né? Mexe com fenômenos oceânicos como, por exemplo, Laninha, El Niño, né? E por aí vai. Então você tem, são vários fatores. Se você altera um e não compensa essa alteração, né? O problema vai se desenvolver mais forte. A natureza responde mais forte. Professor Belarmino, isso é uma aula, viu, gente, de geografia, tá? Muito importante. E aí, o que dizer, por exemplo, da classe política que começa nos discursos, o ano que vem, ano de eleição, e aí a gente começa a ver muito político já prometendo água nas torneiras de todo mundo. Vamos acabar com o problema da falta. Isso é puro discurso, né? Isso, puro discurso. Puro discurso, puro lero-lero mesmo. Porque você não, por exemplo, os nossos governantes estão com as mãos atadas igual a nós estamos. E eles não estão fazendo o dever de casa, que é a macro preocupação ambiental. Veja só, Michele, muitos dizem, os sistemas socialistas falharam, hoje a gente sabe que os sistemas capitalistas também falharam. A gente precisa entender que a gente precisa de uma sociedade ecológica. E uma sociedade ecológica faz como um pequeno país na Ásia, certo? Ali entre a Índia e a China, chamado Butão. Pequeno país, ali Nepal, né? Butão, certo? O meio ambiente, naquele pequeno país, está à frente de qualquer coisa. Qualquer coisa que aquele povo, aquele país, aquele governo pequeno, insignificante, diante das grandes potências mundiais, geograficamente falando, não culturalmente, mas pequeno, enfim, pequeniníssimo, né? Em cima de uma montanha. Qualquer ação do governo tem, primeiramente, a preocupação ambiental. Vai mexer com o quê? Vai alterar o quê? Mexe com o curso de água. Por quê? Por que a gente vai mexer com o curso de água? O que é que a gente faz aqui no nosso país, no mundo? Grandes obras, represas. A gente quebrou o ciclo natural da hidrografia. Claro, a preocupação, a montante, as chuvas vêm, caem nos açudes, os açudes ficam abastecidos e a gente distribui essa água para as cidades. A gente lembra o que aconteceu, né, em 2001, mais ou menos, em Alagoa Grande. Acho que é 2004. 2004, exatamente, 2004. Né? Eu estava em São Paulo. A gente lembra o que aconteceu. Inclusive, contribuí para um estudo de alunos, né, da Universidade Federal da Paraíba, que fez aí um apanhado com jornalistas que cobriram, né, essa coisa da barragem de Camará, e estava lá eu, né, nessa ocasião aí, a gente participou aí desse... Você tinha imagens, fez cobertura, você trabalhava em rádios na época, visitei, né? Alagoa Grande no dia seguinte, ao lado do nosso querido professor Carlos Belarmino, né? Poxa, e o professor Matusalém. Nós três, né, fomos lá com máquina fotográfica, cada um dentro das suas áreas. Dentro das suas áreas. Porque Carlos Belarmino, ele era o cara que estudava os recursos hídricos. Eu desenvolvi 2 grandes projetos, Território das Águas, pegando exatamente essa região do Mamanguape, da nascente até a Foz, né, e em tese pegava aquela região
da barragem de Camará e fiz um estudo de recursos hídricos do Curimataú, também da nascente, lá depois daquela região de Araruna, Damião, né, passando por Dona Inês, cruzando todo o Vale do Curimataú até o Rio Grande do Norte. Professor Belarmino, A hora tá... só para a gente encerrar, quem está em casa nos assistindo, pode esperar uma realidade diferente ano que vem, por exemplo, já que a gente está no final de ano, todo mundo já começa a alimentar esperanças, e esse é um dos grandes problemas, né, que a gente está enfrentando, a crise hídrica. A gente pode esperar um ano melhor em 2022? Em relação à água? Em relação à água, porque a gente está ouvindo aí os discursos dos políticos, né? Eu quero ouvir a palavra de quem estuda. Olha, Michele, se o fenômeno Laninha, ele perdurar aqui entre o final de dezembro e início de janeiro, mais ou menos até fevereiro, a gente vai ter água nos nossos reservatórios, nos nossos açudes. Se não, certo, a gente vai ter problemas hídricos, vamos continuar com os mesmos problemas. Porque é um fenômeno que ainda, os analistas, eles ainda não têm uma resposta, certo? Mas pelo que a gente está sentindo, por exemplo, essa chuvinha que deu agora na nossa região é muito pouca, certo? Como estava muito seco, tudo que choveu entrou no solo e evaporou. É a chamada evapotranspiração. Então a gente precisaria de um prolongamento, e essa nossa região é uma região chuvosa, viu? Vale salientar isso. Para o sertão, menos ainda. Nossa Senhora. Menos ainda. Certo? Eu vi algumas imagens no sertão com água, chegando água nos reservatórios. Mas ainda não é suficiente. Ainda não é suficiente porque os reservatórios estão muito abaixo. Então o alerta deve continuar ligado. Alerta deve continuar ligado vamos dizer assim, o consumo racional da água vai ser fundamental. Para que gastar água? Para que estragar água? Né? Isso não significa dizer que você vai deixar de aguar suas plantas, né? de fazer a sua higiene, como o Paulo estava falando aqui em relação Pelo amor de Deus, aos não animais. Deixar de aguar as plantas, não, de jeito nenhum. Mas, por exemplo, tem cidades que você já não tem mais água. Esse programa, que ainda foi um programa criado pela presidente Dilma, que é dos carros-pipas, né? Que ainda está sendo mantido, certo? É o que está salvando muita gente, inclusive na zona rural. Né? O carro-pipa chega na zona rural, tal, abastece. Do contrário, Michele, vamos continuar preocupados. Professor Belarmino, muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa, dando essa aula. Tem aqui uma pessoa que comentou o seguinte: assunto extraordinário, faltou aí Luciene Arruda para completar. Eliane Cardoso Freitas, que está na audiência e deixou aqui esse comentário. Com certeza, a professora Luciene Arruda é parceira de todas as horas, né? A gente falou muito do Carlos Belarmino, era como se fosse um irmão também da professora Luciene Arruda. Um grande amigo e, meu. Com certeza, a professora Luciene é outra potência, né, em relação a esses temas do meio ambiente, dos estudos integrados do meio ambiente, da ecologia, da geografia socioambiental. Mando um abraço para ela, que é minha comadre, inclusive, né? Com certeza, ela tem toda a razão, né? Então, muito obrigada, viu, professor? Um abraço. Até a próxima, né? Michele, eu que lhe agradeço. Professor Armino Mariano, sempre que é convocado aqui para o nosso programa, né? Dificilmente diz não. Acho que muito pouco, né? Muito pouco, às vezes, só se não puder de verdade, né? Mas sempre está aqui à disposição. Muito obrigada. Foi candidato a prefeito aqui na cidade de Guarabira e, nessa ocasião, a TV Mídia produziu o primeiro debate da história, né, professor? Da história do jornalismo de Guarabira, da história política de Guarabira. E o professor Belarmino, na condição de candidato, era um dos principais entusiastas. Faça, Michele, o debate. É muito bacana para nós candidatos, enfim.
Muito obrigada, viu, professor? Michele, é que eu que lhe agradeço, viu? Tô sempre, com certeza eu vou estar sempre à sua disposição, porque eu vejo, minha esposa estava muito preocupada, brigou comigo. Faça o programa de casa, não sei o quê. Aí eu disse, olha, Michele já me disse que o estudo dela está bem amplo, realmente está muito amplo. Sim. Né? O cuidado aqui de Pedro e toda a equipe aqui, higienizando todos os equipamentos, e tudo mais. a distância. Então, eu me senti bem seguro, que eu sei da preocupação, da seriedade da TV Sempre que a gente chama um mídia. político, né, a gente faz questão de dizer, olha, apenas uma, duas pessoas no máximo trazer, né? Pra gente, porque a pandemia ainda não passou, né? Não passou, né? E nós estamos aí com a Omicron se espalhando pela Europa, né? Já chegou no Brasil, nas grandes capitais. Então a gente tem que ter todo o cuidado, né? O uso de máscara, a higienização das mãos. É um prazer imenso estar aqui com você, Michele, porque eu sei que o seu programa tem uma preocupação com questões que são sérias para toda a humanidade.